os colegas da BIREME que vão participar como facilitadores, que acionassem as suas câmeras, para que a gente já possa ir se comunicando com os conectados. Quem quiser também fique à vontade para acionar suas câmeras. Em tempos de Covid, onde nós temos, infelizmente, nesse momento, mais de 2,5 milhões de brasileiros com o novo coronavírus, e até meados de agosto se estima que serão 100 mil óbitos. Este é um momento também de reflexão e de apoio à resposta ao Brasil e a todos os outros a essa pandemia. Então, isso também nos dá força à BIREME para que, com a gestão e o apoio à gestão da informação e conhecimento, e o acesso à informação científica de qualidade esteja também a serviço dessa resposta. Então, eu aproveito para dar um bom dia a todos os colegas da BIREME, aos colegas da OPAS Sede que nos acompanharão, aos colegas da OPAS Brasil, ao pessoal das instituições nacionais, a todos os usuários, desejando que esse webinário seja muito produtivo e que possa nos fortalecer enquanto profissionais e também como pessoas. Como muitos de vocês devem saber, essa é uma série de 6 webinários, o último foi no dia 4 de junho, que tem o objetivo de fortalecer as redes de informação, né? Essa série de webinários ela é para fortalecer a rede Biblioteca Virtual em Saúde, a rede BVS, e a rede BiblioSUS, que é a rede de bibliotecas do Sistema Único de Saúde, que ambas são coordenadas, respectivamente, pela OPAS, pela BIREME OPAS OMS e pelo Ministério da Saúde do Brasil. Essa iniciativa está no marco de um termo de cooperação entre o Ministério da Saúde e a OPAS Brasil, onde participa também a BIREME, tá? Especificamente é o TA6 e o TC95. Neste webinário, cujo título é Importância do Controle Bibliográfico na Área da Saúde, ou seja, para ampliar a visibilidade e o acesso, nos acompanharão o diretor da BIREME para as boas-vindas, a Gerência de Produção de Fontes de Informação e Serviços Cooperativos de Informação da BIREME e a Coordenação Geral de Documentação e Informação da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. Eu peço a todos vocês que nos apoiem a divulgar também esses webinários pela hashtag RedesBVS-BiblioSUS e que também acessem o portal onde estão divulgados, no marco da Biblioteca Virtual em Saúde, todos esses webinários e que o pessoal da BIREME vai, gentilmente, à medida que a gente vai discutindo, publicando o site aqui no chat para vocês. A partir das apresentações, das 3 apresentações, a gente vai abrir para pergunta, tá bom? Então, eu convido o Dr. Diego Gonçalves Maquin, diretor da BIREME, para as boas-vindas. Obrigada. Muito obrigado, Silvia. Bem-vindos todos os colegas que estão participando neste webinar. Eu só queria, además de dar umas boas-vindas, manifestar-les lo contente que nós estamos em BIREME, todo o equipo de BIREME, de estar participando con esta alianza de trabajo con el Ministerio de Salud a través de la CGDI, con Soraya, con Chile, con Sandra, que estará hoy con nosotros como panelista, y también con la OPAS Brasil. Estamos muy contentos, estamos muy felices de que estemos ya en el segundo webinar en esta serie, como mencionó Silvia, que vamos a tener varios webinars ainda con vocês. Y estamos seguros de que con este BiblioSUS, la BBS Brasil va a salir muy fortalecida. Este webinar que vamos a ver hoy va muy en la mano y en la línea de la misión de BIREME,
de apoyar a los países para dar visibilidad a la producción científica, a la evidencia, al conocimiento, para la toma de decisiones en salud. Y no hay mejor manera de hacer eso de que se haga un buen control bibliográfico. Entonces, eu deseo muchos éxitos en este webinar. Yo voy a estar acompañando hasta el final. Agradezco mucho a mí trabajando para que tengamos un webinar con una buena plataforma, pero también con buenas acciones de comunicación. Entonces, éxitos en el webinar e bem-vindo todos. Obrigado. Obrigada, doutor Diego. Eu passo, então, a palavra à Verônica Abdala, que vai apresentar a importância do controle bibliográfico para a visibilidade do conhecimento produzido na América Latina e o Caribe. Eu só gostaria de fazer uma observação, que a Verônica, antes, ela disse que ia falar só há 10 minutos. Mas quem conhece bem a Verônica... Então, eu peço para que as pessoas me ajudem. Vamos ter certeza de que ela vai falar 10 minutos. Mas é brincadeira, Verônica. A gente tem até ao meio-dia. Vamos lá. Bem-vinda. Tá bom, vou anotar aqui. Não precisa, não precisa. Valendo, né? Começou a rodar o cronômetro. Então, gente, primeiro é muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Vocês sabem o quanto eu gosto enfim, quanto eu sou animada e empolgada com o trabalho de rede. E a gente tem uma equipe muito dedicada, não só na BIREME, mas em todas as instituições que são parte da rede, assim, imbuídas e acreditando no que faz. Eu acho que isso é que nos fortalece. Só que a gente precisa acreditar no que faz e fazer de forma eficiente para alcançar os resultados que a gente quer, né? Então, a gente tem tanto esforço, tanta dedicação, tantas horas de trabalho, enfim, que eu acho que a gente precisa fazer da melhor forma, tirar o melhor proveito disso e fazer enfim, para alcançar de fato o que a gente quer. O que a gente quer alcançar enquanto rede, enquanto função da BIREME, como o doutor Diego mesmo disse, é ampla visibilidade, acesso fácil, democrático a toda a informação, principalmente aquela produzida dos nossos países, da nossa região, América Latina e Caribe. E hoje a gente está falando mais para o Brasil, mas, enfim, estamos dentro do mesmo mundo. Conhecimento, informação não tem barreiras, não tem limite geográfico, né? Então, isso é importante a gente ter em mente. Então, eu vou falar um pouco o que é esse controle bibliográfico e por que é tão importante a gente almejar, né, trabalhar para ter esse... Acho que vocês veem bem minha apresentação, né? Então, como eu já comecei falando, né, o controle bibliográfico ele é fundamental para a gente alcançar esse nosso grande objetivo de democratização do acesso, democratização da publicação. A gente quer participar dos fluxos de comunicação científica e técnica e queremos visibilidade para essa produção, para essas publicações. A gente está falando de informação científica e técnica na área da saúde e no contexto da América Latina e Caribe. Então, o controle bibliográfico ele é assim o caminho o meio para chegar a esse grande objetivo aqui, ou essa missão. Para isso, a gente já tem a Lilacs como um bem público que é totalmente focado nisso, né, para ter o controle bibliográfico da região da América Latina e Caribe. Obviamente, isso é uma responsabilidade muito grande para a Lilacs, e a Lilacs não dá conta para isso, aí eu vou falar um pouquinho disso. Temos o DEX para registrar bem, ampliar, facilitar o acesso e uso e a melhor descrição dos conteúdos que a gente tem. E temos a Biblioteca Virtual em Saúde como plataforma de visibilidade, de acesso e de publicação também dessa informação. Então, o que vem a ser o controle bibliográfico, né? É uma linguagem talvez um pouco
muito biblioteconômica, vamos dizer assim, mas em geral, é a gente ter baixo o nosso controle, vamos dizer assim, os controles do que publicamos na América Latina e no Caribe na área da saúde. Então, para isso, eu preciso identificar esse conteúdo, eu preciso passar esse conteúdo pelos processos de seleção, porque não é tudo que se publica que a gente vai controlar, né? Fazer o registro bibliográfico. Em uma base de dados, obviamente, eu tenho que indexar e representar bem esse conteúdo, os conteúdos das publicações nas bases de dados, usando as nossas ferramentas e as nossas metodologias, que são principalmente a nossa metodologia guia para isso, né? A metodologia Linux, e vários outros sistemas e ferramentas que a gente tem que facilita a aplicação dessa metodologia, ou que viabiliza a aplicação dessa metodologia. Quem faz isso, obviamente, é a nossa rede, no modelo descentralizado. Isso a gente já falou no webinar passado, e eu não vou repetir aqui, mas é principalmente uma função dos centros cooperantes. Em cada instituição, em cada ponto que tem aí, enfim, o nosso nó da rede, coletando, selecionando e registrando a informação que fica lá, né? As publicações ficam nas instituições, pertence às instituições e aos seus autores. Já falei, a condição para a gente lograr, né, para a gente alcançar o controle bibliográfico, é de fato a gente ter meios para fazer isso, ferramentas, metodologias, fluxos de trabalho bem definidos, desenvolvimento de capacidade, as pessoas têm que saber fazer, saber aplicar a metodologia, e para isso é o trabalho muito que a Birene faz de orquestração, vamos dizer assim, de toda a rede para alcançar esse controle bibliográfico que é fundamental. Então, esse aqui é um slide do webinar passado, onde mostra que o principal, assim, é o arroz com feijão, não desmerecendo o arroz com feijão, que é fundamental, né? É o controle bibliográfico da rede, né? De trabalho da rede é o controle bibliográfico. Claro que a rede pode trabalhar em outros produtos ou em outros objetivos, mas o controle bibliográfico é o núcleo, é o começo de tudo. Sem isso, eu não tenho área temática, eu não tenho vitrine, eu não tenho portal de BVS ou uma BVS, eu não tenho montões de outras coisas, eu não consigo fazer os mapas de evidência, a gente não consegue fazer infometria, até consegue, mas vai ser precário, né? Vai ser pobre, não vai representar tudo que a gente tem de produção científica e técnica na América Latina e no Caribe. Então, se não temos isso bem, as bases de dados com uma boa cobertura e representativa do que a gente tem, a gente realmente não vai ficar capenga, desculpa a palavra, nos outros produtos e serviços que a gente for fazer a partir da informação que está nas bases de dados. Então, qual é a importância do controle bibliográfico? Está bem claro. E aí eu coloco aqui, eu fiquei me perguntando, né, provocando, fazendo algumas perguntas que talvez passem na cabeça de muita gente, pelo menos quem trabalha muito com o usuário direto, é comum eles perguntarem, mas para que eu preciso da BVS se eu tenho o PubMed? Para que eu preciso da Lilacs se a gente já tem o PubMed que tem tanta coisa? O PubMed, vocês sabem, é a fonte e o sistema de informação mais usado, amplamente usado no mundo, tem 30 milhões de registros bibliográficos, é internacional, já tem coisa de todo mundo. Para que a gente vai fazer todo esse esforço de registrar a informação produzida por nós nas nossas bases de dados e não lá no PubMed? Então, aí a gente pode falar assim, bem, mas será que as publicações brasileiras já estão lá no Medline também? Se o Medline tem tudo, tem tanta coisa, o que nós produzimos aqui já está lá, né? E aí vocês, eu estou falando com a rede, eu estou falando entre pares, vocês sabem que isso não é verdade, isso não é assim que funciona. Então, a gente precisa sim, porque se não somos nós que produzimos essa informação, vai fazer a gestão dessa informação e esse controle, não pensem que vai vir, enfim, outra de fora, né, e fazer. Além do que, no PubMed, como vocês sabem, só tem revistas científicas. Eles não entram outros tipos de conteúdos, como são os documentos não convencionais, as nossas políticas de saúde, os nossos relatórios técnicos, documentos governamentais, livros, teses, aonde está isso? Não entra no PubMed, não entra no Medline.
Então, é fundamental. E aí, uma outra ponto também é você, não, mas é porque então não é de qualidade, porque se fosse de qualidade estaria lá no Medline, as nossas revistas, né? E também não é bem assim. A própria National Library of Medicine reconhece a função nossa, enquanto rede, o trabalho que a BNM faz, para fazer esse controle biográfico. Às vezes chega uma revista para ser indexada e analisada, e digo assim, vocês têm aí a Lilacs aqui. Por que vocês, para ser indexada, né, no Medline, vocês têm a Lilacs aí? Então é um pouco descentraliza também esse compromisso de ter tudo dentro do Medline. Tá bom? E aí a gente vem e fala assim, ok, BVS, PubMed, Lilacs versus Medline. Então, hoje, a gente também pode achar assim, sabemos que o que tem na Lilacs não está no PubMed, não está no Medline. Esse gráfico eu tentei fazer uma imagem, você já conhece muito essa representação que eu costumo fazer. Então, a Lilacs, avançando um pouquinho para dentro do Medline, esse representativamente aqui está além do que é a verdade. Então, hoje, essa quantidade aqui, né, que está comum dentro do Medline, que também eu consigo acessar via PubMed, conteúdo que está na Lilacs, além do que a gente tem várias outras bases de dados nacionais, temáticas, nacionais de vários países, né, brasileiros, que não passam, não estão também no PubMed, que estão na Biblioteca Virtual em Saúde. Aqui tem só 4 vazios, mas são muito mais de 30 que a gente tem. Então, esse número aqui é bastante pequeno, ele representa quase que 1% do que está no Medline, publicações da América Latina e do Caribe, eu não estou falando nem só do Brasil aqui. Então, das 5.000 e tantas revistas que são indexadas no Medline, só 92 são latino-americanas. Então, a gente tem uma responsabilidade de completar, né, de dar visibilidade ao conteúdo de muitas outras revistas publicadas na nossa região. Então, Lilacs indexa 894 revistas, e fora as outras bases de dados que a gente tem, que também complementa a Lilacs, que a Lilacs também não tem tudo. Então, é fundamental esse quadro que a gente vê, enfim, essa forma, né, é impactante. Isso daqui mostra a importância e justifica o nosso trabalho em busca, né, do controle bibliográfico. Então, só para resumir um pouco, isso é muito importante a gente espalhar isso, talvez a gente da rede sabe, mas é importante a gente espalhar para os nossos usuários, para valorizar o que a gente tem. Primeiro que PubMed não é a mesma coisa que Medline. Medline é uma base de dados, PubMed é como se fosse uma plataforma igual a BVS. A BVS também não é a mesma coisa que Lilacs, né? A Lilacs é uma base de dados, a BVS é essa plataforma similar ao PubMed. Cielo também. Muita gente fala assim, Cielo já tem tudo também. Não é verdade. Então, a Cielo não é a mesma coisa que Lilacs, e as revistas de saúde que estão na Cielo também, que são Cielo, também já estão na Lilacs. Medline está toda incluída na Biblioteca Virtual em Saúde, mas o contrário não é verdade, né? A Lilacs, que é nossa, não está no PubMed. Então, na verdade, a gente tem na BVS, é mais importante a BVS para nós do que o PubMed, embora tenha um grande, maior número de usuários do PubMed que a BVS, mas nós também temos muito, tá bom? Então, é super importante esse quadrinho aqui, que a gente divulgue isso, dissemine isso por aí para tirar essas dúvidas. E valorizar o nosso produto, justificar o porquê que a gente trabalha. E aí a gente fala um outro tema que é importante. Bem, a Lilacs nasceu com esse compromisso de fazer o controle bibliográfico das publicações. Né? Na época, IMLA, Índice Médico Latino-Americano. Então, o Lilacs já não tem esse controle bibliográfico? E também não é bem assim, né? Sim, não, em parte, só para vocês pensarem um pouquinho, mas eu já adiantei a minha resposta, em parte sim. Lilacs não dá conta de fazer isso tudo sozinho. Então, por isso, tem as outras bases de dados, que eu estou colocando só as bases de dados que têm conteúdo brasileiro, como a BBenf já não é mais só brasileira, e falta algumas bases de dados aqui também nesse quadro, como a VetIndex, a de veterinária, de câncer, enfim, é um pouco uma representação e mostrando, os números são atuais, eu fiz ontem esse quadro, mostrando
o que está fora, quer dizer, aqui 12 mil documentos da BBO é o que não está na Linux, que só está na BBO. Tá? Entre as bases de dados também tem alguma sobreposição, mas eu não alcancei fazer esse gráfico. Mas só para vocês verem que essas bases de dados todas complementam, sim, o que está na Linux, alcançando, então, o nosso controle bibliográfico. Em verdade, a gente ainda tem muitos vazios do controle bibliográfico, então é importante continuar nesse processo. A gente não tem ainda uma cobertura completa. Para que a gente consiga passar isso para o usuário, que ele consiga acessar todo esse conjunto, a gente entra aqui em montões de ações ou de instrumentos, ferramentas, de trabalhar com interoperabilidade para construir esse grande índice da produção científica e técnica da América Latina e Caribe, junto com várias outras bases de dados de outros países nacionais, tudo isso conformando o nosso grande índice de informação. É, de fato, uma operação gigante. Mas mais um pouquinho, por que ainda que a informação... Já estou passando, né? Faltando... já estou quase nos 15 minutos. Por que a informação... Eu vou morder minha língua, né, Silvia? Só vou tentar... Não, mas está bem, pode ir. Mas estamos eu vou tentar conseguir. Então, por que a informação do Brasil é importante estar aí, né? As publicações do brasileiro é importante estar aí acessível e tratada, né? E disponível, controlada bibliograficamente falando. Então, primeiro porque sempre a aplicação do conhecimento vai ser numa local. É uma tomada de decisão sempre é local. É muito difícil você fazer uma recomendação para o mundo inteiro, às vezes até para um país inteiro. Às vezes você vê aqui no tema do Covid, a responsabilidade está delegada no âmbito dos estados, embora a gente tenha a responsabilidade no âmbito federal, mas muito no âmbito dos estados e dos municípios, né, do que fazer, como fazer, lockdown, não lockdown, abre, fecha. Então, as decisões realmente vai dentro do contexto, nas localidades. E o conhecimento, então, é muito importante que ele seja apropriado ou aplicável ao contexto onde ele vai impactar ou ele vai embasar a decisão. Então, da onde vem a produção do conhecimento científico? Sempre, pelo menos as pesquisas, as investigações que são analíticas, elas observam um determinado contexto, quando não é as clínicas, pelo menos quando não é dentro de um laboratório, né? Quando é no mundo real, as pesquisas são feitas observando uma população X, numa condição Y, enfim, com tudo que circunda, vamos dizer assim, o contexto da investigação. Então, se a investigação foi feita num contexto parecido com esses que estão da foto, os resultados observados nessa investigação, nessa pesquisa, são apropriados para esse contexto. Então, é fundamental que a gente tenha desenvolvimento de pesquisas e de produção de conhecimento que retratem a nossa realidade brasileira. E que aí vão ser publicados, em geral, em revistas brasileiras. É muito difícil a gente conseguir publicar, né, em revistas internacionais. Primeiro que a gente tem que passar para o inglês. Então, isso é uma discussão longa, não vou entrar nesse mérito, mas só para mostrar a importância da gente, sim, colocar a nossa informação que é produzido disponível, porque isso é mais apropriado para os nossos problemas e vai refletir muito mais as nossas... essa realidade vai servir, né, de forma mais... vai ser mais aplicável, né? Então, para alcançar o controle bibliográfico, eu vou deixar isso a Sueli falar muito, mas o papel da rede é fundamental. Uma rede precisa saber o que fazer, como fazer, estar capacitada para isso, usar ferramentas e alcançar, então, esse controle bibliográfico. Temos muitos vazios nesse controle bibliográfico, que está faltando. Hoje a gente tem, nesse grande índice regional só do Brasil, 62 mil teses da área da saúde. Você fala, mas deve ter muito mais. Sim, tem muito mais. Cadê? A gente precisa alcançar. 40 mil documentos, 44 mil documentos não convencionais. Temos muito mais? Temos muito mais, eu tenho certeza disso. Então, precisamos alcançar. Artigos de revistas, 563 mil. Quais são as revistas que não estão apontadas? Precisamos saber, precisamos levantar. Isso é um grande desafio que a gente tem
da nossa rede. Esse controle bibliográfico se aplica para várias coisas, desde fazer infometrias, esse aqui do lado direito está a infometria da Secretaria de Saúde de São Paulo, sem mapear as publicações e controlar as publicações da Secretaria, era impossível fazer uma infometria como essa. Sem mapear a informação que tem sobre recursos humanos em saúde, seria impossível fazer uma infometria como essa. Então, o controle bibliográfico, como eu falei, é fundamental para tudo. Muito obrigado. Desculpa, acho que eu da próxima vez, 5 minutos. Não, Verônica, ótima apresentação. Não, nós já tínhamos certeza que não ia ser 10 minutos, mas foi muito bom. Ficou muito claro, eu entendo também, enfim, não posso falar em nome de todos, mas eu entendo que há um consenso de que ficou muito clara, diante da sua apresentação, a importância do controle bibliográfico, sobre aquele slide que você coloca sobre o entender do que a rede tem que fazer para contribuir com esse controle bibliográfico, acho muito interessante. Também gostaria de instigar as pessoas que posteriormente façam comentários, também pensando, Verônica e todos, em quais seriam os desafios que eles enfrentam para que esse controle bibliográfico não seja ampliado, não seja, enfim, e para que se tenha uma apropriação. Ficou muito claro a importância. Eu entendo agora que a Sueli, que trabalha sob a sua coordenação também, vai fazer uma apresentação importante sobre ferramentas, metodologias, sistemas e ações de capacitação que contribuem para o controle bibliográfico. Sueli é uma das supervisoras da ABIREME, que trabalha sob a gerência de produção de fontes de informação e serviços cooperativos de informação e coordena a LILAX também. Sueli, bem-vinda. Obrigada, Verônica. Bom dia a todos. Espero que todos estejam vendo a minha telinha aqui. Sim, Sueli, a gente está vendo a sua telinha e seu PPT. Tá bom, obrigada. Deixa aqui. Bom, então, mais do que falar sobre a LILAX, que normalmente é o meu tema principal, no dia de hoje eu vou falar muito mais sobre a metodologia LILAX, né? E o nosso tema principal hoje aqui são as ferramentas, metodologias, sistemas e ações que contribuem para o controle bibliográfico, né? E eu fiz uma pequena analogia aqui, deixa eu ver se mudou, aqui. Fiz uma pequena analogia aqui para cada uma dessas fontes de informação que a Verônica mostrou, né, aí perdão, que a Verônica mostrou aí na apresentação dela. Só coloquei alguns exemplos, a Verônica colocou até muito mais, né? Mas nessa analogia, eu coloquei cada uma dessas fontes de informação como lâmpadas, né? Nós temos a LILAX, que faz todo o controle bibliográfico, não só do Brasil, mas nós temos uma grande representatividade da produção brasileira dentro da LILAX. Temos a Colecionar-SUS, que é a base de dados nacional que representa a produção científica de todo o Brasil, né? E temos as bases temáticas e também institucionais, aqui representadas por IndexFi, BDenf, BDO, VetIndex, e aqui um exemplo de base de dados institucional, que é da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, mas também temos outras mais, né? E nessa analogia, também é para explicar um pouquinho, né? Como nascem essas fontes de informação, essas bases de dados que nós falamos aqui. Bom, primeiro elas nascem, né, dos profissionais de saúde, pesquisadores e gestores de saúde que atuam diretamente no enfrentamento dos problemas de saúde pública dos países da América Latina e Caribe. Aqui eu coloquei somente algumas, as metas, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, meta 3, né, de saúde e bem-estar, na qual todos esses profissionais estão envolvidos,
né, para dar resposta a esses problemas. E, quando estão frente a essas questões, esses profissionais, esses pesquisadores, buscam evidência científica de qualidade para essa resposta. Então, aqui eu coloquei nessa nuvem aqui de termos, né, vários dos termos que hoje estão sendo muito buscados e que mais são representados dentro das bases de dados, principalmente da Linux. Então, toda essa produção científica, ela está dentro das bases de dados, tanto Linux como essas outras que eu já falei anteriormente. E como né, que toda essa produção científica e técnica chega a cada uma dessas bases de dados, a cada uma das fontes de informação. Ela chega por meio de todos que estamos aqui online, nessa sessão virtual, né, neste webinar, que são profissionais da informação, instituições que estão comprometidas com a produção desta ciência necessária e da visibilidade a essa produção. Voltando à analogia, né, cada uma dessas fontes de informação, elas geram alguns produtos e serviços diferentes e vão empacotando, né, cada uma dessas bases de dados, cada uma dessas fontes de informação, geram outros produtos e serviços de informação. E cada um deles tem uma função bem específica. A função mais comum que nós temos para cada uma dessas bases de dados é a interface de busca integrada, né? Essa aqui é a da Biblioteca Virtual em Saúde do Brasil. Também temos outros produtos e serviços, como ontem mesmo nós tivemos o lançamento da vitrine do conhecimento de enfermagem no tema do Covid, né, mas nós já temos outras mais espalhadas na rede. Eu coloquei alguns exemplos aqui brasileiros. Além disso, esse aqui a Verônica já mostrou, são as infometrias, né, que são da análise da produção científica e técnica de cada uma das áreas temáticas, em produção institucional, como nós vemos aqui da SESC, aqui representando a produção científica e técnica de saúde, dentro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Também geram mapas de evidência. Esses exemplos são da BVS medicina tradicionais, complementares e integrativas, né? Que mostram exatamente a produção científica existente e também avaliam o grau de confiança, o nível de confiança de cada uma delas. E também nos mostram os gaps do controle bibliográfico que nós temos hoje em dia, ou do controle bibliográfico ou da produção científica também, né? Então, nós temos dois aspectos aqui a considerar. E o outro produto e serviço que nós temos aqui são os aplicativos de celular, que hoje nós temos dois específicos, que são o Minha BVS e o eBluin, que é para coleções específicas, principalmente atenção primária à saúde e o Covid-19 também. Como é que nós chegamos, então, nesses produtos e serviços? Como é que nós chegamos na publicação desta produção, das bases de dados, das fontes de informação da BVS, né? Nós temos toda uma infraestrutura, e aqui mais uma vez recorrendo à analogia, toda uma infraestrutura, metodologias, tecnologias necessárias para a construção disso. E principalmente instituições e pessoas envolvidas nesse processo também. Quando nós falamos nos atores dessa rede, nós estamos falando, em primeiro lugar, dos coordenadores de rede. Então, aqui também, alguns instituições coordenadoras de rede, né, que são responsáveis pela gestão dessas fontes de informação e, muitas vezes, também de BVS, né, que estão sob a responsabilidade deles. E o que fazem esses coordenadores de rede, principalmente com relação, especificamente, na verdade, com relação às fontes de informação? A primeira
etapa, né, o primeiro passo da definição de uma fonte de informação é a definição dos critérios de seleção e de qualidade da fonte de informação. O que deve ser incluído dentro dessa fonte de informação? A que propósito essa fonte de informação? Qual o objetivo, né, da fonte de informação? A que público-alvo ela está atendendo? Segundo, eu coloquei meio que como passos, mas não necessariamente, mais para frente a gente vai ver que em alguns casos não tem, pode ser também concomitante, tá? Mas uma vez que nós temos a definição de uma fonte de informação, nós temos a coordenação com a BIDEM para a configuração de quais ferramentas vão ser utilizadas, quais as interfaces de acesso vão ser necessários para cada uma dessas fontes de informação. Ela vai ter somente entre aspas, porque já é bastante coisa, mas ela vai ter uma interface de busca, ou ela também, no futuro, vai gerar outros produtos e serviços que vocês já viram no começo da apresentação. Também serão definidos aqui fluxos de trabalho de cada um desses atores dentro do processo e também a documentação específica para cada uma delas. Também aí teremos, né, pode ser concomitante, essa é a etapa que eu pensei que poderia ser concomitante, né? São os acordos de cooperação para a formação da rede de cooperação. E ao definir esses acordos de cooperação, nós vamos ter também a definição das responsabilidades de cada um desses centros cooperantes, dessas instituições cooperantes. O próximo passo é a capacitação, né, de cada um desses atores dentro do processo. Uma vez que já estão utilizando ferramentas, já estão capacitados, inicia então o monitoramento da contribuição e a assistência também, suporte técnico e metodológico a essa rede. E por fim, quando falamos da gestão de uma fonte de informação, temos que também pensar nessa curadoria da fonte de informação, que é o controle de qualidade, né? Se toda a documentação está de acordo com os critérios que foram estabelecidos. Se a contribuição ela atende à metodologia de descrição e indexação de documentos. Se os periódicos, se for o caso, né, se tiver periódicos indexados, esses periódicos também estão cumprindo com esses critérios. Além deste coordenador que eu mencionei em primeiro, né, nós temos outros atores envolvidos. Quais são eles? Centros cooperantes, que são a maioria de vocês que estão aqui online conosco, né, e que estão sempre caminhando conosco, enviando mensalmente, diariamente, semanalmente, a produção científica das suas instituições, a produção científica da área temática com a qual vocês se comprometeram a cooperar. Não somente esses centros cooperantes fazem a identificação e a coleta e o registro dessa produção científica, mas também fazem a difusão desses produtos e serviços de informação que eu falei anteriormente. Temos também os editores de periódicos científicos. No caso da Lilacs, nós temos periódicos indexados, né, 900, né, quase 900 periódicos indexados, mas há bases de dados onde não há periódicos indexados. Então, pode haver ou não este ator de ator editor de periódicos, tá? E também temos os próprios especialistas, que são ou parte de membros, ou parte de comitês de seleção de periódicos, ou parte de comitês consultivos mesmo da própria BVS, tá? E, é claro, né, também são os próprios usuários dos nossos produtos e serviços de informação. Bom, então, só para que a gente tenha o passo a passo, né? Então, cada fonte de informação da BVS tem, né, critério de seleção específico. Aqui entra o grau de qualidade, o nível de qualidade necessário. Então, somente a título também de esclarecimento, para dar um pouquinho de exemplo aqui, falando sobre os critérios da Lilacs, se nós falarmos de modo geral, temos a definição temática, que são ciências da saúde em geral, também
inclui áreas cercanas, né, se elas são relacionadas à saúde humana. A delimitação de que elas devem ser publicadas nos países da América Latina e Caribe. Por quê? Porque grande parte da produção da América Latina e Caribe, que já está publicada em outros periódicos internacionais, já está indexado. É por isso que nós temos indexado aí embaixo de dados internacionais. É por isso que nós temos essa definição de que as publicações devem ser dos países da América Latina e Caribe, tá? E também com relação aos tipos aceitos, livros, teses, dissertações, relatórios, notas técnicas, guias, que são chamados de literatura cinzenta, e artigos de periódicos que já foram pré-selecionados por um comitê de avaliação. Quando falamos também... Opa, foi demais aqui. Quando falamos dos periódicos, aí também temos critérios específicos, critérios eliminatórios, digamos assim, que definem a entrada de um periódico. Eles têm que ter pelo menos 50% de artigos originais, tem que ter o registro de ISSN, devem ser em acesso aberto e devem cumprir com as normas de publicação de periódicos científicos que são estabelecidas já internacionalmente, como a da ICJME, do Comitê de Ética em Pesquisa, também seguir guias de publicação de resultados que são preconizados, divulgados, né, pela rede Equator. Devem ter também o registro do ensaio clínico, né, quando for o caso, e ter ter números persistentes, como o DOI, o ORCID, e ter também outros critérios de qualidade que são avaliados, como revisão por pares, integridade da pesquisa e a reprodutibilidade da pesquisa. Agora, considerando outras etapas que nós temos para a entrada dentro de uma fonte de informação, a primeira etapa todo centro cooperante deve ter um código na rede, né? Então, essa é uma das etapas importantes. Deve ter o acordo e o código na rede, que está registrado aqui como diretório da rede, no diretório da rede BVS. Uma vez que ele tem código na rede, ele pode, então, também iniciar o processo de criação de usuários para acesso ao sistema de gestão das fontes de informação. Antes disso, então, esse usuário é criado no Bireme Account. E depois, sim, ele vai acessar ao sistema FAdmin, onde ele vai poder fazer a entrada dos registros de acordo com a metodologia já estabelecida. Então, se cada uma das bases de dados já tem os seus critérios, nós temos a metodologia Lilas, que define a descrição e a indexação dos documentos, tá? E outra característica importante dentro do nosso processo é que nós temos um vocabulário específico para a área da saúde, né? É o vocabulário DEX, MESH, ele é uma tradução, né, do MESH, mas ele é também um vocabulário expandido, que tem categorias como saúde pública, vigilância sanitária, homeopatia e ciências de saúde, além de descritores específicos para temas-chave como gênero, direitos humanos, cobertura universal da saúde, e-saúde e outros mais. Para o caso das bases de dados, fontes de informação que têm periódicos, então nós teremos também o registro desse periódico no portal de revistas científicas em ciências da saúde. E, por fim, todos os requisitos preenchidos, todos os registros realizados, nós vamos ter as estatísticas de contribuição. E para que tudo isso ocorra de uma forma mais tranquila possível, bem orientada, nós temos também diversas capacitações que são realizadas mensalmente, e aqui eu destaco 3, né? Uma é a reunião mensal que nós temos com os coordenadores de rede. A segunda é a capacitação específica para a indexação de documentos. Aos que acompanham essas sessões virtuais
sabem que nós temos enfocado temas que estão que são de acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e também temas que são importantíssimos, como foi agora o caso de Covid, que foi a primeira sessão desse ano de 2020, né? Então, assim, todas as temáticas desenvolvidas dentro da sessão de indexação, elas são referentes a temáticas relacionadas à ODS 3 e a temas emergentes, como foi o caso da Covid agora. E, por último, como capacitação mensal, nós temos também as sessões de boas práticas nos processos editoriais de revistas de periódicos científicos LILACs, que é uma sessão dedicada a editores de periódicos, mas também a todo o corpo técnico que atua na publicação, na produção dos periódicos científicos indexados na LILAC. Incluímos aqui, sim, o papel do bibliotecário, que é importantíssimo para garantir toda a gestão mesmo do fluxo de publicação dos periódicos científicos. E aqui, ao lado, se dá para ver meu mouse, essa é a capacitação anual que nós fazemos sobre as metodologias. Esse ano, todos os anos anteriores foram específicos de metodologia LILAC. Esse ano nós ampliamos e fizemos não somente de capacitação da metodologia LILAC, mas também metodologia LIS, que é de recursos de internet, metodologia DIREV, para diretório de eventos, e o multimídia, de recursos multimídia, né? E, por fim, olha, estou dentro dos meus quase 20 minutos, que foi pedido, né? A ideia é que nós tenhamos, sim, toda essa infraestrutura para que tenhamos a informação necessária a evidência necessária, para que esse público-alvo que nós definimos lá no início, né, eles tenham a informação, a evidência necessária para a toma de decisão baseada nessa evidência. Então, que a luz, também voltando para a analogia, que a luz chegue a todos que dela necessitarem. É isso, muito obrigada. Sueli, muito obrigada pela sua apresentação. Ficou muito claro a importância da LILAC no controle bibliográfico e os padrões internacionais que nos apoiam e que apoiam a dar visibilidade à informação científica dos países da América Latina e do Caribe. Volta aqui, Sueli. Eu também eu queria te dar uma entradinha, já que você tem alguns minutos, para que a gente fale um pouquinho dos 35 anos da LILAC, que vão ser comemorados no 29 de outubro. Então, há uma grande oportunidade, inclusive, para que a gente amplie essa colaboração, para que a gente entenda quais são os desafios da rede, para que a gente entenda quais são as necessidades da rede e que, junto conosco, nessa celebração dos 35 anos, a gente dê visibilidade a toda essa rede de centros colaboradores. Então, se você e a Verônica também quiserem falar alguma coisa, dá uma entradinha para o pessoal sobre essa nossa comemoração, acho que é importante, porque é um índice que vai completar, vai celebrar, ainda com todos os desafios globais que a gente tem, 35 anos, tá bom? Se você puder falar um pouquinho, seria bom. Cadê? Bom, muito obrigada, Silvia, pelo importante lembrete, né? Bom, a LILAC, ela vai completar 35 anos no dia 29 de outubro. E, bom, a Verônica já falou, né, sobre a importância da LILAC e o papel que ela vem desempenhando, né, para dar visibilidade a toda essa produção científica e técnica das instituições do Brasil, né? E que essa produção científica ela é fundamental para a resposta aos problemas de saúde
dos países da América Latina, porque ela é contextualizada e tudo mais. E a ideia é que nós tenhamos, né, acredito que muito provavelmente no próprio dia 29 de outubro, nós ainda não temos a data exata, mas muito provavelmente na própria data do dia 29 de outubro, a gente tenha uma sessão comemorativa, né, e até já aproveito para que quem tiver algum relato sobre a sua experiência com a Lilas, isso eu também depois vou fazer um chamado para a rede, especificamente para editores, para os pesquisadores e para os próprios centros cooperantes, coordenadores, porque assim, nós temos dentro da nossa rede pessoas que estão na nossa rede até muito antes de termos a Lilacs, né? Assim, já estavam envolvidas com a Bireme, porque a Bireme tem mais de 50 anos. A INLA também já tinha alguns anos anteriores. Todo esse trabalho, né, de indexação, de indexação da produção científica, ele já é muito anterior à Lilacs, na verdade. Então, assim, muito provavelmente depois nós vamos entrar em contato com vocês para que vocês possam compartilhar com a gente toda esse caminhar, né? que foi a construção da Lilacs e a importância delas nas suas experiências, tanto profissional como pesquisador, mas também como profissional bibliotecário, porque bibliotecário coordenador, bibliotecário centro cooperante, porque não teve um dia, desde que eu estou na Bireme, atuando pela Lilacs, que eu não tenha tido a oportunidade de me aprimorar em função desse trabalho que a gente realiza aqui dentro da Lilacs, né? E a cada dia sempre é um desafio novo, e é por isso que eu acredito que não só eu, né, tenho essa emoção ao falar da Lilacs, mas muitos de nós também temos, porque estamos envolvidos. E especificamente, assim, até ontem nós tivemos a sessão específica do lançamento da vitrine da enfermagem, né, sobre Covid. E eu confesso, toda vez que eu vejo Francisco Lana falando sobre a rede de enfermagem, que é uma rede muito antiga, é uma rede temática da Lilacs, porque eles fazem a seleção de periódicos da Lilacs, eu também me emociono com ele de ver toda a dedicação, todo esse envolvimento profissional e pessoal que cada um de nós tem com a rede, né, com a Lilacs. Então, esse vai ser um dos itens que nós vamos abordar, que vai ser essa experiência que a gente tem. Mas não só isso, nós vamos ter também um webinar específico desse tema. Ainda estamos desenhando um pouco mais como vai ser, e com certeza os coordenadores vão ser convidados a participar também dessa comemoração. Obrigada. Não sei se a Verônica quer falar alguma coisa. Muito, muito obrigada, Sueli. Cadê a Verônica? Vamos ver se ela está por aí. É que a Verônica não fala menos que 5 minutos, ela não entra. Eu não vou falar muito, não vou deixar a Sandra falar já, mas é só para dizer, eu acho que só para ressaltar, realmente foi uma apresentação brilhante, iluminada, e eu acho que a Lilacs é o nosso grande sol. Eu acho que com isso a gente tem assim um fechamento disso, é isso que a gente, uma estrela que vai estar sempre brilhando, independente dos cabos aí, de tudo. Eu acho que a Lilacs, de fato, é o que irradia tudo isso. Muito obrigada, Sueli, pela sua paixão e dedicação também, a Lilacs e toda a equipe da Bireme, mas assim, a sua liderança tem sido importante nisso. Bem, deixa eu passar para o próximo aí. Vai lá, Silvia. Obrigada. Não, nesse momento, eu só gostaria de ler alguns comentários sobre as apresentações e também incentivar para que as pessoas escrevam, porque é muito bom também ter essa interação, ou seja, quem está apresentando gosta também de receber esse feedback. Eu sei que vocês estão enxergando, mas a Marilda Alves, a Josidelma Francisca Costa encaminhou parabéns, Angélica de Paula,
também encaminhou parabéns tanto para a Verônica quanto para a Sueli. Enfim, essa apresentação, as duas apresentações foram muito boas e muito instigantes para a reflexão da rede. Então, agora eu tenho prazer também de chamar a Sandra Teixeira, que é a coordenadora da Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde do Brasil, que vai fazer uma apresentação cujo título é Papel da Base de Dados Coleciona SUS para o Controle Bibliográfico em Saúde do Brasil. Seja bem-vinda, Sandra. Se puder, acione a sua câmera, por favor, para que as pessoas possam também te conhecer, te ver. Eu já vi aqui entre os participantes a Shirley Rodrigues, Shirley Gonçalves. Um abraço para ela e muito obrigada também por todo esse apoio e toda essa associação, sociedade institucional com a Birene. Sandra, por favor. Bom dia a todos. Obrigada, Silvia. Para nós, sim, Juliana, a gente está vendo a apresentação. Desculpa. Estamos vendo. Não, sem problema, sim. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, te ouvimos bem. Para nós é uma satisfação fazer parte dessa rede, né? Essa rede de bibliotecas virtuais de saúde, porque sabemos o quanto, né, é importante, né, a informação em saúde, né? O quanto ela é... A gente sabe que existem muitos mecanismos na internet que levam essa informação, mas a importância, né, dessa informação está dentro de um único repositório, né, que é essa rede de IBS que abrange não só o Brasil, como a América Latina e Caribe. E vamos falar um pouquinho aqui, como a Silvia falou, né, vamos falar um pouquinho de uma das bases de dados, né, pode passar, gente, uma das bases de dados que é a Coleciona SUS, né, e que ela é um braço, né, toda essa rede, porque sabemos que existem várias outras bases, né, que ela veio para complementar a LILAC, né, ela veio para uma base nacional, né, e houve essa necessidade de criar essa base, porque sabemos que muitas fontes de informação não seguem os critérios da LILAC, né, e que essas fontes de informação que são muito importantes para a população geral, para que ela seja vista, para que ela seja acessada, né, houve essa necessidade de criar essa base de dados. Pode passar, gente. Então, essa base ela surgiu em 2005, né, quando houve essa necessidade. Né, como eu falei, são indexadas essas informações que não seguem os critérios da LILAC. Porque sabemos que muitas publicações, por exemplo, às vezes eu cito muito exemplo de um periódico que não segue o padrão, né? Às vezes ele não tem uma periodicidade, né? Então ele não pode ir para a LILAC, mas ele pode ir para a Coleciona SUS. Então essa informação ela vai ser recuperada mesmo assim, né? E ela vai estar no único repositório, porque toda a base de dados Coleciona SUS, ela pode, no momento que você pesquisa no portal da BVS Brasil, do Portal Regional, ela vai ser recuperada, vai vir nessa base de dados. Né? Como a Celi falou, são várias caixinhas lá dentro, são várias bases, vários braços que nós temos. Então, todas essas bases vão ser recuperadas, inclusive a Coleciona SUS, né? Que é tão importante para o SUS, né? Para as instituições, que as instituições, como se diz, podem também estar acessando, podem estar contribuindo com essa base. Né? Então, é muito importante que as instituições tenham essa consciência, né? Os centros cooperantes, aqueles que fazem parte e aqueles que não fazem parte, né? Eles contribuírem também, porque às vezes eles veem que tem uma publicação lá e não pode ir para a LILAC, mas ela pode ir para a Coleciona SUS. Isso é importante que ela esteja nesse repositório. Pode passar, Ju? Então, efetivar a importância, né, de ampliar, né, a capacidade institucional de efetivar esse amplo controle bibliográfico. Né? A gente vê essa importância, né, de que as instituições possam estar disponibilizando essas informações para que a gente possa garantir o acesso, possa garantir a difusão da informação. Né? Então, essa informação é muito importante, ela está disponível nessa base de dados, né, para que as pessoas possam ter acesso, para que as pessoas possam acessar, para que as pessoas possam levar para essas pessoas que às vezes não têm. Pode passar junto. E alguns objetivos específicos dessa base,
que é intensificar a inserção de documentos técnico-científicos em saúde na base, né? É uma ideia, como disse, que eu acho que isso é importante, né? Que a gente possa estar intensificando cada vez mais os centros cooperantes, que eles possam estar, além de eles mesmos estar inseridos, que eles possam convidar outros parceiros para fazerem parte dessa rede, para que pode aumentar, né, essa inserção de documentos dentro da base Coleciona SUS, dentro das outras, eu não digo só a base Coleciona, a gente está falando dela especificamente dela, mas existem as outras também que podem estar sendo, como diz, havendo essa contribuição, né, para essas outras bases de dados. Então, essa informação ela não pode ficar perdida, né? Então, a gente tem que intensificar isso, né? Essa inserção dessas publicações nas bases. Proporcionar o conhecimento à população de modo a estimular a preservação da saúde, principalmente nas regiões mais carentes, né? Isso é uma grande preocupação nossa, né? Principalmente a gente trabalha lá diretamente com o SUS, né? Porque a gente sabe que muitas instituições, muitos lugares, muitos municípios ainda não têm acesso à internet, ainda não têm acesso à informação, né? Então, a ideia é essa, é ter, como diz, várias, junto com a rede do SUS, que coordena a base Coleciona SUS, né? É estar levando essa informação para essa população, né? Porque às vezes a gente vai para alguns estados e a gente vê que ainda existem realidades de pessoas que não têm acesso, que não tem um computador, que não tem um celular, que não tem acesso à informação. Então, quanto é importante alguém pedir uma informação e aquela pessoa que trabalha com a informação daquela unidade, ela poder ter acesso e levar essa informação para quem não tem. Né? Às vezes ela poder imprimir, às vezes então ela fazer uma apresentação e poder estar divulgando essa informação, né? de uma prevenção, né? Da agora a gente está vivendo esse momento da pandemia, né? De como se prevenir, de como que a gente sabe que ainda existem pessoas que ainda não sabem o que está acontecendo, né? Como se prevenir, como viver. Então, o importante é essa informação estar dentro dessa base de dados, né? E a importância também de consolidar, né? De estar tudo dentro de um único repositório, né? Eu acho que hoje em dia, com a evolução da internet, a gente vê que hoje em dia existe uma gama muito grande de informação, né? Mas até que ponto que aquela informação que eu estou pesquisando é fidedigna, é confiável, né? Então, a gente sabe que tudo aquilo que está dentro da base Coleciona SUS, dentro das outras bases de dados, dentro da própria LIDES, da própria DBS, a gente sabe que podemos confiar, né? Podemos levar para todas essas pessoas. Então, isso é muito importante, né? A gente se preocupa muito com isso. Pode passar, Ju. E temos também hoje, em parceria junto com a BIREM, né, e a SOLE, né, a gente hoje customizou o software gerenciador de biblioteca, né, para oferecer, né, para essa rede, né, para essas bases que possam estar aumentando, né, também gerenciando as suas bibliotecas, né, e a gente sabe que hoje a realidade de muitas instituições às vezes não tem software gerenciador de biblioteca, né, e aí foi customizado esse software para atender a essa população, né, que não tem, a essas instituições que não têm esse software, né, para que possam gerenciar os seus acervos, né, e ao mesmo tempo possam contribuir com a Coleciona SUS. Porque às vezes muitas instituições já não têm software, mas usa ali usa o EPDLink, que agora é usado, né, mas ele gostaria de gerenciar a sua biblioteca, né? Então, ao mesmo tempo, ele pode gerenciar a sua biblioteca e contribuir com a Coleciona SUS, com as bases de dados, né? E aumentar a representatividade das instituições federais do SUS nas bases de dados nacionais, né? A ideia é a gente aumentar essa representatividade, né, para que possamos cada vez mais buscar novos parceiros, né, para que possam estar alimentando a base de dados Coleciona SUS, possa estar trazendo essa informação para dentro dessa base, né, porque a gente sabe que às vezes existem muitos relatórios, muitos materiais convencionais que estão, como diz assim, às vezes dentro de uma gaveta, que estão guardados, e às vezes ele foi feito em um determinado local, de um determinado tipo de uma doença que houve, que teve uma evidência de que houve um resultado bom, né, e que às vezes ele não está disponibilizado e que ele pode ser
usado, às vezes, em outro lugar que está vivendo a mesma realidade, pode ser usado para aquela mesma realidade, né, para se tratar aqui. Então, o quanto é importante a gente tentar levantar essas informações, buscar esse controle biográfico para que possa melhorar, para que possa estar crescendo cada vez mais, né, para que essas instituições possam ter essa consciência de estar divulgando essas informações, de achar, como tem os critérios, de achar que aquilo não é importante, como diz, às vezes é importante, né? Então, isso é muito importante que seja, as instituições, elas sejam disseminadoras, né? E que elas vão atrás também de novos parceiros, né? Para aumentar a representatividade. Pode passar aqui? Pode clicar mais uma vez. Então, essas aqui são algumas das instituições que contribuem com o Coleciona SUS. Não coloquei todas aí, só coloquei algumas. São mais de 40 instituições. Né? Hoje nós temos dentro da Coleciona SUS 30 mil registros. Né? Então, assim, é um número pequeno, mas é um número que eu acho que é válido, porque sabemos que é importante. Né? Mas podemos crescer mais? Podemos. Podemos crescer muito mais. Né? Desde que nós tenhamos essa iniciativa, né, de colocar dentro da classificação, a gente pensa, são várias bases que eu trabalho. Sim, são várias bases, mas o que é mais importante? Eu reter o conhecimento ou eu divulgá-lo, né? Então, isso é muito importante, né? A gente cada dia mais poder tentar crescer um pouco mais essa base, não só essa como as outras também, como isso vai crescer a rede do VES também vai aumentar o número de registros, né? E cada vez mais essa informação vai ser divulgada. Pode passar, gente. Aqui é só um pouquinho mostrando o gráfico um pouquinho da Coleciona SUS. Aqui eu só coloquei 40 instituições, aquelas que contribuem com a Coleciona SUS, né? A gente vê que a média, mais ou menos, de inserção é em torno de 500, 700 registros por ano, né? Uma média mais ou menos. Já, no início, quando ela surgiu, teve mais, né? Hoje a média, mais ou menos, é 500, 700 registros. Então, assim, isso pode, como eu falei, pode aumentar? Pode crescer muito mais, né? Que a gente possa estar inserindo essas publicações que não, como disse, que não vão para a Lilacs e que nem estão em outras bases de dados da área de saúde. Pode passar, gente. E eu deixo aqui algumas questões, né? Se a instituição produz alguma publicação que poderia estar disponibilizada na base de dados Coleciona SUS, será que a sua instituição tem alguma publicação que poderia estar ali? Ela não está na LIRIC, não está em nenhuma outra base de dados. Será que ela não poderia estar dentro dessa base disponibilizada? Sabendo que várias pessoas poderão acessar. E você gostaria de contribuir com a Coleciona SUS? Né? O que você pode contribuir? Não, às vezes não só com a própria base, mas às vezes ajudando na capacitação, às vezes ajudando que a gente sabe da realidade também, e muitas instituições, né, nós que somos profissionais, que somos bibliotecários, a gente sabe que muitas instituições do nosso país não têm um profissional bibliotecário, né? E às vezes ele não consegue contribuir, não consegue inserir. Então, nós como profissionais poderíamos estar ajudando nessa parte também, né? O que eu posso ajudar o outro? Né? O que eu posso contribuir com o outro na inserção para que possamos cada vez mais aperfeiçoar, cada vez mais essa base de dados. Né? Porque a gente tem a realidade muito lá do Ceará, e lá existem, nas CREs, existem profissionais que não são bibliotecários, mas que fazem um excelente trabalho, né, de inserção das publicações dentro do sistema que eles usam lá, que é o Biblioteca. Então, assim, a gente vê o esforço das pessoas, né, em levar a informação em saúde, né? Então, a gente tem que ter essa preocupação também, né? A gente pensa assim, tem que ser bibliotecário? Tem que ser bibliotecário. O ideal é que fosse bibliotecário, mas a realidade é essa? Não é. Então, a gente sabe que nós temos que trabalhar com vários públicos diferentes, né? E temos que, a cada dia mais, tentar traduzir esse conhecimento, né? Porque a gente vê isso, né? Que a gente precisa estar traduzindo conhecimento, às vezes, para muitos profissionais, até para levar informação também em saúde, né? Na forma que a gente tem que levar para prevenção, para diagnóstico, para seja o que for. Às vezes a gente precisa traduzir, porque para quem você está levando, às vezes ele não vai entender da forma que você está levando, né? Então, a gente tem que ter muita essa preocupação, né? Nós, junto com a rede do SUS
e a base de dados que nós coordenamos, a gente tem muita essa preocupação, né, de estar tentando traduzir esse conhecimento, de estar ajudando essas pessoas que não, como disse, que não são bibliotecários, né, de estar nos ajudando também a levar informação, porque ele tem essa vontade, né, de levar essa informação, né? E a gente vê que às vezes, como é que eu posso dizer, muitas pessoas não concordam, né? Mas às vezes a gente tem que levar essa informação sim. A informação não pode ser negada. Seja de qual forma for, a informação ela tem que ser disponível. E a gente tem que deixar ela sempre disponível para quem quiser, né? E a gente tentar levar da melhor forma. Então, como eu, profissional da informação, né, eu bibliotecária, eu posso estar contribuindo, né, para ajudar aqueles que não têm, aqueles que não conhecem, que não são profissionais, que não são bibliotecários, aqueles que, como eu disse, que não têm o conhecimento, né, como a gente tem, né? Então, nós podemos fazer um pouquinho, né, ajudar cada um. Pode passar de novo. E eu deixo uma pequena mensagem aqui. Quem domina a informação tem o poder de transformar e atravessar as fronteiras do conhecimento, além de transformar o indivíduo em sujeito crítico e participativo, consciente de seus direitos e deveres enquanto cidadãos e responsáveis pelas mudanças sociais. Então, é isso. A informação ela tem o poder de transformar tudo e atravessar as fronteiras do conhecimento. Nós possamos ter isso, né? Podemos levar essa informação e transformar várias fronteiras e levar esse conhecimento a quem necessita. Obrigada. Sandra, obrigada pelo contexto, pela consideração dos contextos em cada uma das capitais que nós temos no Brasil, pela importância da sua apresentação em reconhecer os desafios, dificuldades e acertos também em cada um dessas instâncias que compõem a Rede BioSUS. Muito obrigada pela sua apresentação. Eu tinha pedido aqui para o Renato falar um pouquinho sobre a Guinoteca, e você menciona a questão das capacitações que a gente ainda vai promover e vai oferecer para a rede. Sim. O Renato está por aí, se vocês queriam explorar um pouquinho mais sobre isso. Ele está aí, o Renato? Não? Acho que não, né? Ah, está. Vamos ver se ele fala um pouquinho mais para a gente sobre a Guinoteca, porque eu considero extremamente importante. É um gerenciador de bibliotecas e nós estamos trabalhando com vocês nesse sentido. Eu acho que vale a pena escutar um pouquinho o Renato nesse aspecto. Renato? Bom dia a todos e todas. Um prazer aí falar com todos vocês. Parabéns a Verônica, a Sueli e a Sandra pelas apresentações. Bom, Silvio, me pegou de surpresa, mas ainda bem que estamos aí conectados, né, sincronizados com o objetivo dessa ação de hoje. É interessante ressaltar, nesse âmbito da rede brasileira, todo o esforço que o Ministério da Saúde tem feito por meio da CGDI, aí com a liderança da Chile e da Sandra, no contexto da rede BiblioSUS, que é responsável pela alimentação, pelo desenvolvimento, atualização da base Coleciona SUS. E uma delas é, de fato, uma das linhas que está completamente orientada e alinhada com essas apresentações do conteúdo bibliográfico é desenvolvimento de capacidades locais. Desenvolvimento de capacidades dessas equipes que a Sandra comentou, que têm diferentes realidades e diferentes contextos e níveis de capacidade local, no sentido de fortalecê-las e oferecer uma solução também de gestão de serviços de informação para atender usuários locais que acessam, porventura, os respectivos acervos físicos que estão nessas instituições.
E nesse contexto é que temos essa linha de ação no nosso tema de cooperação para promover o uso do sistema Gnutec, que é um sistema de gestão desses serviços locais, seja de empréstimos, de inventário, do acervo local, enfim, tudo que envolve esses serviços de informação básico de uma biblioteca ou de um centro de documentação que tem interação com usuários, seja física ou eletronicamente falando. E isso é muito importante porque complementa o uso que nós temos do sistema FAdmin, né, que já foi mencionado, que tem o objetivo de gestão de bases de dados referenciais, bibliográficas, e o Gnutec vem para apoiar a questão de controle do acervo local. A ideia é que ele é compatível e interoperável com com a Lilacs e com o ColecionaSUS em termos de intercâmbio de metadados. Então, ele evita duplicação de trabalho e de esforços, né? E combina essa ação de controle biográfico e também de responder a demandas de serviços locais de acesso a esses acervos. Tá? Eu acho que é isso. Não sei se a Sandra quiser também complementar. E estamos nesse momento fazendo um mapeamento da rede BiblioSUS para identificar candidatos a multiplicadores do conhecimento sobre o uso do Gnutec para iniciarmos um processo de capacitação online desses multiplicadores que possam depois, nas suas regiões ou macro-regiões, servirem de multiplicadores desse conhecimento para ampliarmos o uso desse sistema na rede BiblioSUS. Sandra, se você quiser complementar, por favor. Não, é isso mesmo que o Renato falou. A ideia agora é mapear, né, as pessoas que querem ser multiplicadores. A gente já tem alguns, a gente está mapeando. Renato, muito obrigada, ainda que eu tenha pego você de surpresa, que esses conceitos, muito obrigada, Sandra, também, são importantes, porque, como você falou, apoiam o desenvolvimento das capacidades, e aqui nós estamos imbuídos no esforço de apoiar essa rede, de apoiar e de aumentar esse controle biográfico, e esses aspectos são importantes. Pessoal, as apresentações, elas já terminaram, então se vocês tiverem alguma pergunta, se vocês quiserem falar, sintam-se à vontade. Se vocês quiserem publicar as perguntas no chat também, nós temos mais alguns minutos para essa discussão e entendemos que as apresentações foram muito importantes, muito detalhadas, muito contextualizadas. Enfim, creio que, além do acesso à informação, da disponibilidade à informação, a comunicação também é muito importante para sedimentar todos esses conceitos e a nossa relação, tanto institucional como em vários níveis. Então, assim, mais para o final, eu vou pedir para que vocês acessem o portal, onde estão definidas as datas e os temas de todos os nossos webinários, e esperamos que tenhamos a participação de muito mais pessoas, porque esses conteúdos, de fato, como publicou aqui, deixa eu ver o nome dela aqui, a Elizabeth Costa. Parabéns mesmo a Sueli e toda a equipe da Lilacs por todo esse trabalho, um trabalho excepcional e gratuito, ou seja, à disposição de todos os países da América Latina e não somente do Brasil. Bom, doutor Diego, eu não tenho nenhuma pergunta aqui. Tem alguém aí? Eu, Verônica. Vamos lá, pode ir, Verônica. Não é uma pergunta, mas é uma complementação.
mais uma justificativa da importância do controle bibliográfico para as instituições da rede, né? Não tem um autor, pesquisador que, ao publicar, não queira aparecer, não queira ter visibilidade, não queira ter acesso. Ele, quando publica, ele, de fato, está colocando à disposição aquele conhecimento. Então, é função dos profissionais da informação, enfim, contribuir para ele alcançar essa visibilidade e também para a questão institucional, quer dizer, toda a produção científica e técnica produzida no nome da sua instituição, além dos repositórios institucionais que se multiplicam, é muito importante trazer isso ou integrar esses repositórios nas plataformas, né, na Biblioteca Virtual em Saúde, para ampliar este acesso e estar aí, de alguma maneira, conectado com as fontes de informação. E mais uma outra coisa, a questão da preservação do conhecimento científico. Ao fazer o controle bibliográfico, ao registrar, a gente também está contribuindo para preservar o conhecimento. A gente sabe que algumas instituições, infelizmente, acabam, onde se coloca a informação, às vezes não se permanece, muda a gestão. Eu tenho um exemplo do Instituto de Nutrição, que existia há alguns anos atrás, e que tem a informação hoje registrada na base de dados Lilacs, e se não fosse isso, essa informação, não sei aonde foi parar a biblioteca e a coleção desse Instituto de Nutrição que existiu há mais de 20 anos atrás. Então, é fundamental o controle bibliográfico também para a preservação do conhecimento científico. Era só uma complementação, Silvia. Obrigada. Obrigada, Verônica, também muito importante. Doutor Diego, nós não temos nenhuma pergunta no chat, não tem nenhuma manifestação de outra pessoa. Se o senhor quiser fazer as suas considerações finais, por favor. Silvia? Sim, posso aproveitar Felipe? também a oportunidade? Claro. Segura aí, doutor Diego, um pouquinho só. Ai, desculpa. A Verônica lembrou de uma coisa, eu também acabei de me lembrar que esqueci de incluir algo dentro da nossa rede que é, entre aspas, recente, mas que tem ganhado um destaque todo especial e que também tem recebido apoio, né, do Ministério da Saúde com relação ao desenvolvimento de, entre aspas, sub-redes, mas redes de profissionais especialistas. Então, dentro das redes Lilacs e BVS Brasil, né, nós estamos com duas redes específicas que são de referencistas, rede de referencistas, que são os profissionais responsáveis pela criação das estratégias de busca especializadas, né, na área de saúde. Todos esses produtos e serviços que vocês viram mostrados aí tiveram as estratégias criadas por esse grupo, por essa rede, e recentemente, oficialmente, porque essa função sempre existiu, né? Mas também em função desse apoio que nós estamos recebendo por parte do Ministério da Saúde, nós estamos constituindo oficialmente a rede de indexadores de documentos, porque esta é uma área que é fundamental para a criação das estratégias de busca que geram que gera a recuperação da informação nas bases de dados, nesses produtos e serviços que vocês viram na apresentação. Então, queria destacar essas duas redes, porque, além de elas estarem dentro do contexto, né, dos projetos do Ministério, elas são iniciativas importantes e que têm mostrado e destacado o papel importante que as instituições centros cooperantes, que não necessariamente são coordenadores, essa é algo importante, algo a se destacar, que são a capacidade institucional, profissional de cada um desses membros da rede, que está sendo reconhecida e amplamente, né, também como um trabalho em rede, utilizada dentro da gestão das fontes de informação e da criação dos produtos e serviços de informação, tá bom? Era isso que eu queria falar. Muito obrigada. Ok. Sueli, obrigada. Enfim, espero que nos próximos webinars também a gente possa detalhar um pouquinho
do papel e da importância dessas duas redes. Talvez colocar esses dois conceitos nos próximos webinários. Obrigada. Doutor Diego? Muito obrigado, Silvia. Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, hacerme eco del comentário que fala Cristina de Carvalho, que gostei muito, que ela coloca: parabéns, Verônica e Sueli, orgulho saber que temos na rede BBS e LILAC uma poderosa ferramenta de disseminação e divulgação científica. Trabalho maravilhoso. E quero fazer-me eco porque você ha colocado el orgullo que todos sentimos de nuestras redes. Hoy el énfasis está en esta red de LILAC, esta red de BBS, la red de BiblioSUS, mas tenemos muchas otras redes porque es la única estrategia de trabajo que tem Vireme de hacer lo que hace a través de las diferentes redes. Muchas veces un usuario, cuando lee una información, un tomador de decisión, cuando lee una información y la utiliza para tomar una decisión, no piensa todo el trabajo que está por detrás de eso. Y es ahí a donde ven, y yo valoro mucho el rol del bibliotecario. Si nos vemos esa pregunta que hizo Sandra, de ¿você gostaria de contribuir con Colección Azul? Yo acho que la respuesta de cualquier bibliotecario tiene que ser definitivamente sí, porque ustedes están colocando algo para los tomadores de decisión. Ustedes están dando visibilidad a lo que se produce en Brasil y que no solo es visto en Brasil, es visto en toda Latinoamérica y a nivel global. Y gosté mucho también que Silvia invitara a hablar a Renato, porque ahí, una vez más, yo puedo manifestar el orgullo que yo siento del trabajo que se hace en Vireme, que es un trabajo coordinado por las 3 gerencias. Y ustedes hoy tuvieron aquí los 3 gerentes de Vireme, tuvieron a Silvia Valentina, a Verónica Abdala y a Renato Murasaki. Y todos los productos, todo lo que sale de Vireme, sale en el marco de una colaboración estrecha de esas 3 gerencias que ponen con sus técnicos, como vieron hoy ustedes la presentación maravillosa de Sueli, pero que detrás también hay todo un grupo de profesionales que están trabajando en esas 3 gerencias, que entregan con amor todo lo que él les hace. Y eso para mí como director de Vireme es un orgullo total. Cada vez que participamos en este tipo de eventos, yo tengo que manifestar para todos el orgullo que yo siento del trabajo que se hace en el centro, pero el orgullo que yo tengo de trabajar con personas como vocês que están aquí conectados hoy en este webinar. Yo agradezco mucho, mucho todo el trabajo desarrollado, todas las presentaciones. Sandra, obrigado, muy boa su presentación. Verónica, Sueli, igual. Silvia, moderadora, Estrella. Renato, gracias por las contribuciones, pero yo quiero agradecer a todos los que están conectados y que están escribiendo esas maravillosas frases que yo gustaría mucho utilizar como depoimentos de voces en alguna de los canales de comunicación que Vireme utiliza y que hoy ya están divulgándose a través de Twitter, a través de Facebook, en nuestras redes sociales se está divulgando este webinar. Entonces, muy obrigado a todos. Vamos a seguir trabajando juntos y nos convidamos a vocês para el próximo webinar. Obrigado. Vamos abrir as câmeras. Isso! Abre as câmeras. Muito obrigada a todos. Diego, Verônica, Sueli, Sandra, todos os colegas da Vireme. Eu só gostaria de deixar um desafio para todos que estão aqui, para que estejam conosco no próximo webinário, que será no dia 27 de agosto, com o tema O papel da rede como disseminador e intermediário do conhecimento científico em saúde. Por favor, vejam aqui no espaço do chat o endereço, o site da Rede BVS, com todos os webinários. É de extrema importância que vocês nos ajudem a disseminar e a propagar e fazer com que as pessoas do Centro Cooperantes e todos os outros profissionais afins
participem desses eventos que, como disse aqui, de novo, a Elizabeth Costa, foi um momento em que nós tivemos muitos conhecimentos e isso nos proporciona um crescimento enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto rede ímpar. Então, muito bom dia a todos vocês, boa semana e nos vemos agora no próximo webinário, tá bom? Obrigada. Tchau.